Amigo torcedor vascaíno, hoje, domingão, é dia de Vasco da Gama e Fluminense. Ih, Lucas, vai dar ruim. O Vasco tá sem técnico. O Vasco tá todo ruim no Campeonato Brasileiro. Nenhuma vitória no Brasileirão de 2026. Apenas 3 vitórias durante todos os 12 jogos em que atuou na temporada. A situação tá péssima. A situação tá difícil. O Vasco perdeu o Ryan. O Vasco perdeu o Verratti. O Vasco perdeu o Coutinho. Só que, amigo torcedor vascaíno, eu sou muito sincero naquilo que digo. Tá em crise? Tá em crise? Você é vascaíno e tá em crise? Chama o Fluminense. É vascaíno. Chama eles. Chama o Fluminense. E assim que eu abro esse Acorda Vascão de domingo, porque hoje é dia de semifinal de Campeonato Carioca. Hoje é nós contra eles. Hoje é Vasco da Gama em campo, amigo. Independente da crise fora das 4 linhas, quando é Vasco e Fluminense jogando um contra o outro, o resultado final a gente já sabe muito bem qual é. E hoje é o momento da virada de chave. Hoje é o momento de deixar tudo para trás e recomeçar. Aqui você terá um Acorda Vascão muito agitado, muito movimentado, com muitas informações, muitas novidades, falar, é claro, sobre essa partida entre Vasco da Gama e Fluminense, falar também com vocês sobre o que aconteceu nessas últimas horas, tem novidades sobre Renato Gaúcho, tem Paulo Henrique cobrado e pressionado, tem também Pedrinho cobrando uma mudança desse elenco de postura e muito mais nesse vídeo, nesse Acorda Vascão, né, que chega para você bastante movimentado nesta sua tarde, nessa sua manhã, né, de domingo. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer mesmo, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você aí que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E temos também o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama, amigo torcedor Cruz Maltino. Eu quero começar aqui, primeiramente com vocês, este Acorda Vascão, falando, né, sobre a situação do novo técnico do Vasco. Hoje, ainda na beirada de campo, o Vasco da Gama terá Bruno Lazzaroni. Infelizmente, né, o Vasco não conseguiu fechar com o técnico durante essa semana e vai para esse jogo de volta da semifinal. Essa é a grande decisão que acontecerá hoje, né, no Maracanã, ainda com Bruno Lazzaroni na beirada de campo. Ao meu ver, um grande problema, né? Bruno Lazzaroni, infelizmente, não passou nenhuma confiança para o Vasco da Gama na partida que aconteceu no meio da semana contra a equipe do Santos na Vila Belmiro, mas mesmo diante disso ele seguirá na beirada de campo. O Vasco tenta, né, buscar aí um novo treinador. Houve a recusa, né, do Arthur Jorge, do Marcelo Gajardo, e diante de todas essas negativas, o Vasco da Gama passa a olhar no mercado, né, a vislumbrar a possibilidade de Renato Gaúcho. Renato Gaúcho é um nome que vem ganhando força. O Vasco da Gama vem intensificando nas conversas com o Renato Gaúcho para que ele seja o mais novo comandante aí do nosso Cruz Maltino. Hoje eu digo, tá? É o plano A do Vasco da Gama, é de fato a bola da vez, principalmente após as negativas aí de Marcelo Gajardo e também de Arthur Jorge. Além do Renato Portaluppi, o Vasco da Gama também conversa com alguns outros técnicos em paralelo. Há alguns outros treinadores aí ainda no radar, né, que o Vasco ainda mantém contato
nomes principalmente do futebol de Portugal, tá, amigo torcedor? Mas a situação nesse momento é exatamente essa. O Vasco recebeu a negativa por Arthur Jorge, o Vasco recebeu a negativa por Marcelo Gallardo, e hoje o Renato é um nome que vem ganhando força e o Vasco da Gama vem intensificando, as conversas para que Renato venha assumir o comando do Vasco. Eu já falei muito aqui sobre essa situação, ao meu ver, se o Vasco da Gama tem que ter um técnico para a temporada de 2026, esse técnico se chama Renato Portaluppi. Não tem nem onde tirar, nada para tirar e nada para pôr. Renato Gaúcho, ao meu ver, amigo torcedor Cruz Maltino, é o nome para o Vasco da Gama olhando a temporada de 2026. Concorda com isso? Deixe a sua opinião nos comentários. Para quem gosta de Renato Portaluppi, né? Pode ser que breve ele esteja pintando aí de fato na nossa colina histórica. Bom, vamos continuar, né, com esse Acorda Vascão, porque o momento é ruim. Infelizmente, o momento do Vasco da Gama é muito complicado, né? O Vasco da Gama é um time que infelizmente não passa confiança para o seu torcedor. São 12 jogos na temporada de 2026, gente. 3 vitórias. 5 derrotas e 4 empates. Esse é o desempenho do Vasco na atual temporada. É muito ruim. É muito abaixo. Baixo principalmente do que hoje o Vasco da Gama tem como elenco. O elenco que foi montado pelo Vasco da Gama foi um elenco muito bom. E ontem o Vasco da Gama treinou no CT Moacir Barbosa. Foi, de fato, o último treino antes do jogo, que vai acontecer às 18 horas desse domingo. E além de ser uma manhã de treino intenso, foi também uma manhã de muita conversa, tá? De até reunião, porque o presidente Pedrinho fez questão de, com um tom muito duro, falar com os jogadores, tá? O tom foi de muita cobrança por parte do presidente Pedrinho com o grupo, né, com os atletas. Aconteceu aí de forma direta entre o presidente e os próprios jogadores. Inclusive não havia nenhum outro membro da diretoria de futebol presente, apenas aí Pedrinho e os atletas. Segundo foi apurado, tá? O grupo de jogadores hoje eles têm se cobrado muito entre si, reconhecendo de fato que tá longe do que se espera para a temporada de 2026. E na reunião que aconteceu ontem no CT Moacir Barbosa, inclusive dando aqui a fonte, né, informações dadas pelo amigo Lucas Pedrosa, a informação é que ontem mesmo, durante esse momento de cobrança do presidente Pedrinho, ainda no vestiário, foi prometida uma postura diferente já contra o Fluminense nessa partida que vai acontecer hoje. A ênfase da conversa passou pelo respeito à instituição como um todo, respeito ao Vasco da Gama. O presidente Pedrinho está muito chateado com tudo que está acontecendo, está muito triste, né, com a situação do Vasco da Gama nesse início de temporada. Ele que tinha muitas expectativas para esse ano de 2026, foi montado um elenco forte, né, para disputar títulos durante essa temporada, e hoje o desempenho do Vasco da Gama dentro das 4 linhas é muito abaixo. Então foi um tom de cobrança por parte do presidente Pedrinho e também um tom de resposta do grupo no sentido de entregar, de fazer com que as coisas possam mudar e, acima de tudo, respeitar o Vasco da Gama. Falando em cobrança, ontem foi dia, inclusive, de uma cobrança individual. O Pedrinho cobrou, na boa, na conversa, o elenco como um todo. O Paulo Henrique ontem foi cobrado nas ruas aqui do Rio de Janeiro, né? Perto da sua casa, na Barra da Tijuca, numa rua, né? Paulo Henrique ele foi parado, abordado por alguns torcedores da torcida organizada Força Jovem do Vasco, e ali naquele momento o Paulo Henrique foi de fato intimidado, né, pelos torcedores e questionado principalmente pela atuação contra o Santos. Uma atuação, gente, pavorosa, essa é a grande realidade. Paulo Henrique jogou muito mal naquele jogo contra a equipe do Santos, lateral direito de seleção brasileira, lateral direito que vinha tendo ótimos desempenhos na temporada passada, errou de uma forma bizonha em um lance no segundo gol do Santos, gol que inclusive resultou o gol do Neymar, lance que resultou o gol do Neymar. O Neymar, ali no momento do gol, na comemoração, ele vai até a torcida do Vasco e xinga a torcida do Vasco, manda a torcida do Vasco da Gama calar a boca, de respeito ao torcedor vascaíno. E o Paulo Henrique, no final do jogo, depois de toda essa atitude do Neymar, depois do erro bizonho que ele cometeu no lance, ele ainda encontra o Neymar no meio do campo, pede desculpa a ele e fica sorrindo com o Neymar. Algo que, sem dúvida, revoltou. Pô, um jogador fez uma cagada absurda no jogo de quinta-feira, na mesma partida, logo depois está de risinho com o jogador que mandou o torcedor calar a boca. Não tem lógica, não tem nenhum tipo de coerência. E o Paulo Henrique foi cobrado ontem na rua aqui do Rio de Janeiro
e eu trago, é claro, as imagens para vocês nesse Acorda Vascão. Se liga só. O carro passou aqui. É o carro da vocês. Ué, cara. Precisando de fazer isso mesmo? Você tá esculachando a gente? Porra, isso mesmo? Vocês acham que a gente sabe onde você mora, não sei disso, não, cara? Você acha mesmo? Jota aqui, pô. Ah, tá esculachando a gente? Vendendo pra Neymar, mandando a gente tomar no cu. Ué, rapaz, tá de sacanagem com a gente, tá levando a sério esse bagulho mais não. Não tem mais brincadeira com vocês não, porra. Tá de sacanagem? Não quer ir pra sair? Quer sair? Dá um papo, porra. Caralho, te botou na seleção, te baba uma de vocês, recebe vocês bem. O que vocês querem mais, porra? O cara mandando a gente se fuder, tô abraçado com o cara, porra. O outro xingando ele lá, tô abraçado com o cara. O cara te xingou pra caralho, cara. O cara Porra. te xingou, te mandou tomar no cu, se fuder, tu sai pede pegar a camisa dele do cara. depois do Calma aí, jogo. calma aí. Desculpa. Que porra é essa, caralho? Esculachou o Thiago Mendes, irmão. Tu não teve nem Tu não quer mais jogar na coletividade, porra do Vasco, não? Dá um papo, irmão. Eu não tô mais me sentindo à vontade. Quer jogar? Isso aqui é um trabalho, irmão. Tá beleza, a gente vai sentir isso aí. Caralho, chegou na seleção, tu quer jogar mais. Tu não gosta dos meninos, eu quero que se foda, irmão. Se vocês querem parar de você, eu quero que se foda. Só respeita a gente, irmão. Fala, o que você quer? Quer sair do Vasco? O que você quer? Fala. Fala. Cara, primeiro, assim, eu respeito demais o Vasco, mano, de verdade mesmo. Sempre respeitei, nunca tive problema nenhum aqui desde sempre, desde que eu cheguei, desde quando eu jogava, quando não jogava. Primeira coisa, eu não sabia que o Neymar tinha feito aquilo lá. Eu não vi, porque foi rápido no jogo, ele correu pro lado contrário de onde estava a torcida. Aglomerou lá. Eu fui descobrir isso depois do jogo, eu não tenho rede social, não vejo Instagram, não vejo nada, não sabia de nada. Cara, todo mundo sabe que o Neymar é um craque, é tudo mais. Respeito máximo por ele. Cara, o que aconteceu no jogo? Dei porrada nele que eu tive que dar. Pedi desculpa, quando eu pedi desculpa igual eu pedi desculpa já para vários jogadores, não entro em campo pra machucar ninguém, pra lesionar ninguém. Cara, só que eu fiquei sabendo depois que ele tinha feito o negócio pra torcida, não soube na hora, não sabia na hora, até por isso que aconteceu ali, no final do jogo. Tava conversando com ele, era questão do quê? Da porrada que eu tinha dado nele lá, que ele falou e tal, não precisava disso, também falei, pô, Neymar, tava correndo e tudo mais, abracei ele igual eu abraço outros jogadores, igual antes, na hora que eu tava saindo do campo, eu falei com o Moisés, falei com o Tassiano, igual eu falei com qualquer jogador, e acabou ali, cara. Só que simplesmente eu não sabia que ele tinha feito aquilo. Eu não vi, cara. Só faltou botar a mão, porra. Não, eu vi depois porque me mandaram, me falaram, cara, tá dando repercussão, não sei o quê. Eu não sabia. Tu tá numa maré de azar do caralho. A gente sabe que tu pode render mais. A gente tá achando que tu não quer mais jogar no Vasco. Não, cara. Tá maluco. Porra, tu é outro depois de vir da seleção. Cara, tu chegou na seleção, irmão. Eu sei disso. Amigo vascaíno, então, como você viu aí, né? Definitivamente um clima bem tenso. Situação de muita cobrança para o senhor Paulo Henrique. E a situação do Paulo Henrique tá complicada mesmo, né, cara? Pô, precisa jogar, cara. Não sei o que aconteceu com o PH. Precisa jogar, porque tá feio aí o que ele infelizmente vem apresentando. Diante disso, hoje, o técnico Bruno Lazzaroni prepara algumas novidades para essa partida que vai acontecer na tarde desse domingo. A primeira delas, a saída de Paulo Henrique do time titular, tá? Amigo torcedor, Cruz Maltino. Paulo Henrique hoje pode ser banco de reservas, né? Pode ir para o banco de reservas. Além do PH, o Nuno Moreira e também o Cláudio Spinelli, tá? Informações aí também do jornalista Lucas Pedrosa, é que nos últimos treinos, o técnico Bruno Lazzaroni, principalmente no treino de ontem, sábado, testou o Puma Rodrigues na lateral direita na vaga do PH, o David, tá? O DVD na vaga do Nuno Moreira, aberto pelo lado direito do campo, e também Spinelli na vaga, Brenner na vaga de Spinelli. Ainda há a possibilidade de Marino Nestrosa ganhar a vaga titular no lugar do Nuno, ao invés do David. É uma situação aí que foi treinada ontem pelo técnico Bruno Lazzaroni, ainda nada foi confirmado, mas pode ser que a vaga da ponta direita, da extrema direita do Vasco, seja ou do David ou do Marino e Nestrosa. A grande possibilidade hoje, porém, diante disso, né, é que definitivamente Nuno Moreira fique no banco, PH fique no banco, além também, amigo torcedor Cruz Maltino, né, do Spinelli no banco de reservas. Mudanças no Vasco da Gama, né, um Bruno Lazzaroni que de fato pelo menos viu alguma coisa nesse sentido e está optando por trazer novidades ao elenco. Concorda com essas mudanças? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, amigo vascaíno, agora vou ficando por aqui.
esse foi aquele nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo, né, desse seu domingo, e já já eu tô de volta com aquele nosso Fala Gigante, pré-jogo do Gigante, trazendo a você tudo que vai acontecer na partida entre Vasco da Gama e Fluminense. Gostou? Curta esse vídeo, compartilhe, venha fazer parte da nossa família. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. Como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.